E aí, galera, chegamos aqui na nossa aula 31.2, é a aula de revisão, né, professor? Caramba! Galerinha, esse é o momento certo. Qual, professor? É o momento que você vai pegar cada lâmina aí, observa cada assunto, porque assim que a gente finalizar essa revisão, vai ter uma avaliação. A avaliação, verdade. Atividade, né? É atividade? Ah, meu Deus, já tô colocando a carroça na frente dos bois. Avaliação. Galera, segura aí então. Olha de olho no nosso material. Vamos lá? No quadro diretor, a gente está falando sobre ranicultura. É que tu falou avaliação geral. Não é revisão. Ah, mas é lá no final. Meu filho, aqui ainda tem. A gente tá no primeiro ano. Ó, ranicultura parte 1. Gente, desculpa aí as conversas nos bastidores, é porque, assim, é duas, né? Primeiro ano, terceiro ano, e a gente de vez em quando confunde, tá bom? Só um minuto. Falem. É atividade. É atividade. Bugou? Agora eu entendi. Esclareceu. Eu vi 31.1 e não, é a nossa aula 31.2. Eu viajei na maionese. Então agora, pessoal, é a nossa aula que a gente faz aquele bate-bola jogo rápido da aula 31.1. Ei, Jefferson, acorda, menino, acorda. Eu viajei total. Ei, Oi. Ranicultura é uma coisa muito importante. Por quê? Importante. O que nós vimos na ranicultura? Nós vimos as instalações, mas também vimos reprodução. Os aspectos reprodutivos, Isso. Né? Nos aspectos reprodutivos, vamos rever aqui rapidinho? Vamos rever aqui rapidinho. Bora. Primeiro, vamos ver aqui reprodução. Depois a gente vai para as instalações. Na reprodução, Tatá, o que nós vimos? Nós vimos que a gente tem muito cuidado com o quê? Reprodução. Todo o comportamento do animal. Por que todo o comportamento do animal? Porque em relação à reprodução da rã, é diferente dos outros. Não temos como fazer uma padronização. Como assim? Inseminação artificial, essas coisas. Nós dependemos de todo... Como é? Quando é igual galinha. Tem um cortejo. Tem uma preparação antes, né? Isso justifica, quando a gente vai falar sobre a reprodução, as características de macho e fêmea. Todo o processo que eles realizam, que a gente chama de as matrizes e os reprodutores. Também falamos em relação dos criadouros, por causa do ambiente. Falamos que o comportamento desse animal é igual ao comportamento dos peixes. A diferença, professor, é que é diferente dos peixes. O comportamento é por causa da bioquímica dele. Nós precisamos controlar a temperatura para que ele tenha um desenvolvimento melhor, para que o metabolismo sinta fome. Sentir fome significa que é diferente de quando você vai colocar uma ração, o porco vai lá e come. Verdade. Joga a ração no peixe, os peixes vão lá e comem. Tem que estar em movimento. A temperatura da água, a qualidade dessa água. Falando em temperatura da água e a qualidade da água, vimos os processos de reprodução que podem ser divididos. Por exemplo, em média, vimos que eles se reproduzem 4 vezes. Então, isso pode ser dividido dependendo do fluxo. E isso vai acompanhando o quê, professor? O processo de metamorfose desses animais. Para manter o fluxo. Ok, finalizando isso, voltamos aqui. Vamos falar das instalações. Para falar das instalações, eu estava pensando em voltar lá e mostrar as instalações sobre lâmina d'água, sobre a inclinação, mas o que importa aqui, é o ranário. Esse setoriamento, né? Isso. Então, as instalações são chamadas de quê? As instalações são chamadas de ranário. O ranário tem setores e dentro desse setor tem baias, ou como a gente fala... Setores. Setor... Acabou de falar o nome, tá? Setoriamento, eu falei. Tá bom, então tem setor de reprodução, setor de gilinagem, setor de recria. Dentro do setor de reprodução nós temos as baias, só que cada baia, pessoal, tem a baia de mantença. O que é isso, professor? São as baias que estão os reprodutores separados. Aqui na figura a gente mostra um casal, mas no mínimo... mas no mínimo tem que ter 3 casais aí, tá bom? Separados. Depois tem local onde ocorre a cópula, então tem todo um lugar onde que tem uma estrutura para que eles ocorra essa cópula. Separadamente, os casais, é óbvio.
setor de girinagem. Então tem que ter um local aí onde eles vão realizar esse processo de metamorfose que nós chamamos de intensivo. Mas como semi-intensivo? Por que semi? Porque tem a parte seca e a parte molhada. É como se fosse criar tudo seco ou tudo molhado por causa desse animal. E todo esse ranário, o controle é importante, o quê? Da umidade relativa do ar, por causa da respiração cutânea. Perfeito. E aí nós temos as baias iniciais, depois a baia aí, que é a baia da terminação. O que é terminação? Abate. Engorda. E depois disso vai para o abate, tá bom? Perfeitinho, professor. Simbora, agora você fica com a sua atividade e já já nós retornamos para a resolução delas. Tchau. E aí, galera? Foi rápido? Ai, professor, a gente tá tranquilo, porque a gente achou que era prova, só deu um susto na gente, é verdade. Ele se assusta vocês, aí faz essa confusão. Galerinha, agora é a hora que a gente vai fazer o quê? As correções, não é isso, Tatá? É isso. E olha só, se tiver questões abertas, não se preocupe, nós vamos mostrar a questão, depois que a gente mostrar a questão, nós vamos mostrar a resposta, se não tiver nenhuma premiada, a gente vai ler e depois a gente vai discutir essas questões. Difícil. Ó, a gente sempre vai estar sublinhando as palavras-chave, tá? Professor, se tiver alguma questões fechadas, Tatá, o que nós vamos fazer? A gente vai colocar as respostas, que são as alternativas, e uma delas vai estar correta, somente uma. E a gente vai tentar fazer aquela, né, Tatá? Tipo assim, a gente vai tentar falar assim, ó, por que não é essa? A gente vai tentar por exclusão. Mas se ela tiver premiada... Tipo, aparecer a resposta. É muito difícil aqui na NBZ do terceiro ano ter as alternativas, mas se ela acontecer... Não fique triste, tá bom? Vamos lá? Don't you worry. Na tela, meu diretor! Olha aí, galerinha. Vocês acabaram de fazer a atividade e agora nós vamos... tirar as dúvidas. Vamos lá, então, primeira questão. Diz o seguinte, as rãs são vertebrados de fase aquática e terrestre, por isso se chamam vida dupla, né? Há também espécies que se encontram em processo de extinção. Verdade. Por que isso acontece? Vamos contextualizar aqui, né, professor? Porque esses animais, como eles têm os 3 tipos de respiração, cutânea, pulmonar e branquial na fase larvária, esses animais eles são chamados de bioindicadores. Então, qualquer poluição, qualquer resíduos, né, os aerosóis que você tem no ar, podem prejudicar essa respiração. Então, eles são considerados aí e sensíveis a essas alterações climáticas e de poluição. Em virtude de fenômenos provocados pelo aquecimento global, olha aí, e pelo uso de agrotóxicos, contamina seu habitat. Algumas espécies têm sido manejadas em criadouros, nos quais se reproduzem bem, desde que mantidas a uma temperatura ambiente ou quente. Em média, as rãs se reproduzem. Então vamos lá, pessoal, são fechadas, né? Em média, as rãs se reproduzem de baixo para cima ou de cima para baixo? De baixo para cima. Então vamos lá. 3 vezes ao ano, com estágio de ovo, imago, girino e adulto. Tatá, como a gente começou de baixo para cima, falou sobre reprodução. Lembra quando a gente estava falando na aula? Reprodução de rã, a gente sabe que é 4. Não tem como esquecer. Então o erro já está aqui, ó. 3. Opa! Já matou a charada? Porque só tem ele? Só. Poxa, eu pensei que tinha outros. São 4. Mas vamos observar. Mas porque... Pô, era bom se tivesse colocado todos 3, 4, 2, né? Quem fez a questão pode ter sido eu mesmo. Então, olha só. É 4. Por que a gente não pode esquecer que é 4, Tatá? Porque lembra, você coloca 2 no primeiro semestre e é igual e 2 no segundo semestre. Eu não entendi. Foi igual na aula que eu falei. Sim, é verdade. E é só você lembrar. Você faz quantas provas? A gente tem 4. São 4 bimestrais. Então, você também pode dividir em 4. Depende do fluxo, lembra? Você falou? Isso. Tem que manter o fluxo, então é o tempo que ele faz a metamorfose, já tem que ter outro lote para ir saindo. Então,
Por que essa questão é importante? Porque existem criadouros, ranários, que faz 2 no bimestre, 2 no outro, ou que faz 3 no bimestre e 1 no outro, ou que faz tudo só em um. Isso vai dar demanda. É o fluxo que vai falar para você. Tá bom? Exemplo, tem ranário que não cria para abate. Tem ranário que cria só para vender o quê? O girino. Tem ranário que só cria para vender o reprodutor. Essa medição, ela está relacionada realmente, como você colocou, pelo processo metamorfósico e já... E da demanda. Né? Tá? Por exemplo, não tem gado de corte? Sim. Tem gente que fala assim, eu não crio gado, eu só arrendo. Eu arrendo o meu terreno, a pessoa bota o gado para engorda. Tem gente que fala assim, olha, eu compro gado para engordar. Eu não, faço todas as etapas. Então, depende do seu se foco. você fizer todas as etapas, tem que ser os 4. Né? 12, agora, se você não faz, depende da demanda do fluxo. Então, a gente já sabe que são o quê? 4. Então, aonde não tiver 4, tá errado. Só tem... Aí, eu achei que todas as questões tivessem 4. Ó, 2 vezes ao ano, erro. 3 vezes ao ano, erro. Apenas 1 vez ao ano, erro. Então, a única questão aí que pode estar correta é a alternativa C. Vamos ver? Perfeito. Vamos. Agora, pessoal, por que é bom analisar isso? Porque muita gente esquece, meu Deus. Mas também tem erros na questão da estrutura, do desenvolvimento. Ó. Por exemplo, a que a gente estava lendo, começou a ler, aí estava ovo, ímago e o girino. Então, né? Tem que acompanhar o processo metamorfósico. Então, vamos lá. Se a gente tivesse um curso para técnico, tem essas coisas que a gente não consegue lembrar. Dá um negócio, por exemplo, ovo, magno, girino, adulto, ou é ovo, girino e magno. Essa sequência da metamorfose, às vezes, isso confunde a gente. Então, é melhor você sempre ficar com alicerce numa coisa que vai estar associada. Aí você não precisa fazer essa do imagem. Por exemplo, se você souber certinho 4, né? o teu da pergunta, tipo assim... Mas se tivessem outros 4, né? Agora, você tinha que prestar atenção tem pessoas que falam assim, não, professor, eu já tenho um problema em decorar esses 4. Agora, a metamorfose para mim é fácil. Para mim é mais tranquilo isso aí. Para mim é mais um 4. A minha metamorfose para mim é mais difícil. Então, entendeu? Então, ou você tem que estar bom no para não cair no outro. Perfeito. Exatamente. Para mim, é assim que a gente analisa a questão. Né? Vai no que é mais fácil. Você tem certeza, depois você vai tirando, excluindo. As metamorfoses para mim sempre me dão uma dúvida. Beleza. Questão de número 2. Vamos lá. O local de instalação de um ranário é de suma importância na renicultura. Quais são os aspectos imprescindíveis para essa instalação do local de criação e reprodução das rãs? Galera, veio várias coisas na cabeça agora. Então, o que pode acontecer? Nem vou mostrar ainda. Possa ser, aqui está pedindo aqui, ó. Quais os aspectos imprescindíveis para as instalações do local de criação e reprodução? Ó, criação... Eu sei que eu estou focando nisso. Reprodução. Eu vou reproduzir e vou criar isso. Então tem que ter... Só que assim, ó, a gente vai falar quais são os aspectos para essas duas, mas se você colocou aspectos de outros aspectos que não estão dentro da criação, não está errado. Sim. Você colocou a mais, só não pode faltar. Exatamente. Só fala, quando a gente colocar, você fala assim, eu coloquei isso aqui está errado. Não é um aspecto que relaciona a reprodução nem a criação, mas é um aspecto do ranário. Eu quero só de criação e reprodução. Perfeito. Quando a gente fala criação, é mais a etapa de engorda. Vamos lá, resposta. O ranário deve ser bem arejado, higienizado, ter água limpa. Principalmente, né? E evitar acúmulo de sujeira. Tudo bem? Mas, professor, eu coloquei assim... tem que ter umidade relativa do ar. Tá errado? Você só duplicou. Bem arejado significa a umidade relativa do ar. Tem que ser úmido, tem que ser uma coisa... Tem que ter uma umidade. Manutenção dessa umidade. Isso. Aqui na cabeça. Qual é a umidade do pó? Sim, não. Mas tem que estar bem... E outra coisa, eu coloquei aí uma coisa que eu coloquei, tá errado, tipo, protegido. Tem que estar protegido? Tem, mas não está dentro do aspecto criado, nem o aspecto de reprodução, tá? Mas todo ranário
é assim, tem que ser telado. Certo. Né? E você falou também da cimentado, né? Na base, para poder eles são danadinhos, tem uma funcionalidade deles. Calma, vocês vão embora. Questão de número 3. Olha lá. Com relação ao... Não, vamos me elogiar, já passou isso pela cabeça, não vamos. Não fala nada, não. Daqui a pouco vem uma bomba. Com relação ao tipo de alimentação, as rãs podem ser classificadas em relação ao tipo de alimentação. E quanto à manutenção da temperatura corporal? Aqui, ó, é uma característica biológica. É uma identificação biológica. É os animais que conseguem regular ou manter essa temperatura, né? Enquanto a manutenção da temperatura deles, eles são classificados como biologicamente falando. Aí tem 2 alternativas, vamos lá? Então, ou vai ser aí, a gente primeiro, não falou respectivamente, galera, tá bom? Então, quando for respectivo, tem que ser alimentação e depois manutenção da temperatura, tá? Mas tá respectivo, vamos lá. Alternativa A, incentívora e pecilotérmica. Vamos aqui. Em relação à temperatura, é igual o peixe, né, Tatá? Então tem que ser com P, pecilotérmico. Vamos supor. Que varia a temperatura deles, de acordo com o ambiente que eles estão. Então, eu, por exemplo, me dá problema na cabeça falar, tipo de alimentação, para mim é mais fácil a temperatura. Tá, certo. Entendeu? Sim. Então, gente, uma dica vai pro que é mais fácil para você. Porque você tem certeza. Porque você tem certeza. Por exemplo, às vezes eu fico onívoro, carnívoro, herbívoro, meu Deus, eu não sei porque. Será que ela come de tudo? Será que ela só não come, entendeu? Se ela come outro ser vivo, será que ela é só carnívoro? Me dá dúvidas. Eu estava elaborando uma prova. Então eu vou pelo que é mais fácil. Então, como eu vou pelo que é mais fácil, eu já sei que homeotérmico não é. Então vamos tirar tudo que tiver o quê? Homeotérmico, não é isso? Certo. Então saia B. Eu vou tirar. E saia C então, e saia E. Cortar 3. Calma aí, Tatá. É que é bom a gente aprender desse jeito também. Deixa eu apagar aqui. Faz um X, né? Eu vou cobrir de vermelho, Tatá. Marca texto. Aonde está o errado, que eu não sei ainda se é herbívoro ou onívoro, mas onde está o errado? É aqui, ó. Eu sei que isso é errado, por isso que eu estou tirando a B. Mas eu não estou falando que ainda herbívoro está errado, entendeu? Tipo assim, é a minha dúvida. Aqui também, eu sei que é psilotérmico. Então, ó, já eliminei quanto? Eu já eliminei a B, já eliminei a C e já eliminei a E. Falta o quê? A A e a D. Psilotérmico eu sei. Agora vamos analisar o outro lado. Incentívora ou carnívora? Pessoal, vamos aqui falar uma coisa. Professor, é porque assim, ela come ração. Se ela come ração, ela tem que comer de tudo. Porque assim, eu faltei na hora. Porque NBAZ, gente, NBAZ pega como base a biologia. A NBAZ pega a biologia como base e a gente transpõe o conhecimento da biologia dentro de um sistema de criação. Só que a NBAZ ela precisa de 2 vertentes da biologia. Ela precisa a vertente da botânica, quando é plantio, e ela precisa da vertente zoológica, quando é de animais. Então, às vezes, no meu sistema da NBAZ, como eu falo, mas eu coloco coisa, eu coloco papapá, para mim ela come de tudo, mas não, é o hábito alimentar. Isso. O hábito alimentar. Então, ela come coisas que se movem. Então, se eu for pegar a biologia, ela é carnívora. Então, eu tiro essa daqui, ó, ela está errada, é aqui. Então, o correto, vou botar de azulzinho, que o correto, Bora. Correta a letra D. Aí tem que mostrar que é essa aí. Questão de número 4, galera. O espaço destinado à criação e reprodução obedece às necessidades das fases aquática e terrestre das rãs. Qual o aspecto do tanque
Qual aspecto do tanque deve ser observado na fase aquática? É aquela questão da declividade. Aí qual é a justificativa? Que os girinos possam se acomodar e melhorar e se desenvolver. Justificativa do declive também, pessoal, é manter aquela onda e fazer com que as ações se movam, favorecendo assim o melhor. Aí os girinos, até chegar na fase do ímago, eles precisam desse ambiente aí. Então, próxima. Questão 5. O manejo reprodutivo das rãs em criadouros estabelece várias normas ao local denominado de ranário. Local este que vai acompanhar cada etapa do desenvolvimento desses anfíbios. Em relação aos estágios de reprodução das rãs, qual é o setor do ranário em que encontramos a na fase de ímago? Então, aí tem as alternativas. Setor de reprodução, setor de engorda, terminação, cria ou girinagem. Então, aí a resposta alternativa... B, engorda. Pra cá. Meus queridos, até a próxima. Beijo. Tchau.